Celular topo de linha. Sempre que a gente fala de celulares topo de linha, sempre vem aquele clichê de citar os melhores modelos que tem disponível atualmente. Não, que o melhor topo de linha é um S25 Ultra, um iPhone 16 Pro Max. Só que tem um pequeno probleminha: esses celulares são absurdamente caros. Mas então, quais são os melhores celulares pra gente comprar que te entregue uma configuração próxima de um topo de linha ou até de um topo de linha batendo de frente, só que com um preço muito mais acessível? E no vídeo de hoje separei a lista com os melhores topos de linha, desde o mais baratinho até os mais topo de linha. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, como sempre, links de todos os celulares vão estar aqui na descrição. Mas vamos lá, começando pelas opções mais baratinhas de todas. Aqui, é claro, as melhores opções que a gente encontra são simplesmente o Poco X7 Pro e o A56. E sim, embora eu fale bastante mal do A56, porque basicamente as configurações deles são muito parecidas com o do A55, um diferencial que você não pode expandir o armazenamento, ainda assim, dona Samsung aumentou muito o preço do A55 pra conseguir vender esse carinha aqui. Então, querendo ou não, pela diferença de preço, ele acaba compensando. Mas em princípio é o mesmo smartphone. Já aqui no Poco X7 Pro a conversa é um pouquinho diferente. Resumindo conversa, o A56 ele é o que a gente fala de melhor celular no quesito de mais completo por um preço acessível. No caso aqui, ele vai trazer um conjunto de câmeras maravilhoso, ele tem um resultado muito bom, são câmeras que realmente entregam um desempenho muito bom, já gravando em 4K a 30 FPS, tanto na traseira como na frontal, sem contar que ele já vem com uma tela Super AMOLED com 120 Hz, tem 8 GB de RAM, sem contar um Exynos 1580, que meu parceiro, por mais que sim, esse celular no lançamento tenha sido caro, é um processador muito bom, ele entrega um desempenho muito bom, principalmente em comparação com o 1480, a gente viu um salto de performance muito grande, já sendo inclusive um celular excelente até pra você jogar, ele vai te entregar um desempenho muito bom e já consegue rodar games pesados com muita qualidade. O único ponto é que Exynos normalmente, principalmente em jogos, ele não tem, digamos, a melhor otimização, digamos assim, mas ainda assim ele entrega um bom desempenho, sem contar uma bateria de 5.000 mAh, uma construção em vidro e metal, já tendo proteção IP67, e hoje atualmente ele custa uma faixa aí de R$2.000. E por que que eu considero ele um celular, entre aspas, topo de linha, embora ele seja um intermediário? Porque ele entrega tudo de mais completo, processador potente, boa quantidade de memória RAM, excelente tela, excelente qualidade de construção, só que obviamente por um preço mais acessível. Já o Poco X7 Pro, ele é simplesmente um caso à parte, mas eu adorei esse celular. Na minha opinião, foi um dos melhores lançamentos desse ano, se não o melhor, e realmente ele é muito completo. Aqui a gente também tem uma construção em metal, só que em plástico, mas eu não tiro vantagem, porque aqui é feito em courino, aqui é feito em plástico e ele tem uma proteção melhor que é o IP68, sem contar que ele vem com uma tela 120 Hz AMOLED com 6.67 polegadas, é uma configuração de tela padrão da Xiaomi, só que é uma tela que já traz 3.200 nits de brilho, é uma tela extremamente brilhosa. Normalmente um celular em média, digamos assim, vai em torno de 1.600 nits ele vai trazer, então ele traz praticamente o dobro da média. Além disso, ele é um celular que vem com 8 ou 12 GB de RAM, vai até 512 de armazenamento, tem uma bateria de 6.000 mAh e vale ressaltar que ele vem com um carregador de 90 watts, carrega ele em 30 minutos. Além disso, o conjunto de câmeras é ok, não é a melhor câmera na faixa de preço, o editor vai estar colocando o comparativo que eu fiz, nitidamente dá pra perceber que, cara, a saturação dele é meio estranha, o contraste também é extremamente elevado, mas em se tratando da qualidade de imagem em si, é uma qualidade boa. O único ponto é que realmente o pós-processamento da Xiaomi caga, mas é uma qualidade de câmera muito boa. Ele já grava em 4K 60 FPS na traseira, infelizmente a 1080 a 30 FPS na frontal só, mas o ponto principal dele é o processador, que, como eu falei, pra quem busca Xiaomi, cara, é potência. Isso porque esse desgraçado vem com um Dimensity 8400 Ultra, o que pra um celular nesta faixa de preço, estamos falando de uma potência nível topo de linha. Afinal, esse cara aqui já é mais potente que um S23 Ultra, inclusive tem gente que contestou, cara, ele faz 1.600.000 pontos no AnTuTu, enquanto o S23 Ultra faz 1.500.000. Além disso, eu tive um S23 Ultra e eu posso falar com muita propriedade, pra jogo, esse cara aqui é infinitamente melhor. É um celular que esquenta menos, mantém uma performance melhor constante, embora não seja uma diferença tão grotesca na prática, mas ainda assim, ele é melhor. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia na casa dos seus 2.000 a no máximo estourando 2.500 reais, mas eu recomendo você comprar nessa média, 2.000, 2.100. Passando disso, eu já acho que fica um pouco caro. Isso porque aqui a gente encontra celulares um pouquinho mais completos. Um desses modelos, que inclusive é muito esquecido, eu recebi ele pra testar e, cara, eu gostei muito, é simplesmente esse cara aqui. Mano, olha isso aqui só de cara. Ele, no caso, é o Realme 14 Pro Plus. Cara, eu citei ele primeiro porque, detalhe, ele não é o modelo que tem o melhor do melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Eu vou explicar. No geral de design e qualidade de construção, cara, aqui não tem nem o que falar. Ele é um celular incrível. Inclusive, essa traseira aqui muda de cor, tá? Aqui na frente, a gente tem uma tela de 6.83 polegadas AMOLED 120 Hz. Inclusive, de todos os celulares que eu já testei, ele é o que mais cobre a frente da tela OLED.
olha isso, ele praticamente não tem borda. Inclusive ele é um celular muito bom de pegar. Além disso, ele vem com 12 GB de RAM, 512 de armazenamento, vem com uma bateria já de 6.000 mAh, tem também com um carregador muito bom na caixa. Só que o problema dele, que entre aspas eu coloco, é o processador, que no caso é um Snapdragon 7S Gen 3, que é um excelente processador sim, só que na faixa de preço que ele está sendo vendido, ele é um celular considerado um pouco caro para essa potência. Haja vista que ele consegue ser 70% mais fraco em comparação com o X7 Pro. Tudo bem que o X7 Pro é um caso bem à parte, ele é um celular muito irregular pelo preço, digamos assim, mas ainda assim ele consegue ser 9% mais fraco em comparação com o A56, que custando mais caro. Mas então por que ele tá nessa lista? O que salva ele? As câmeras. Cara, as câmeras desse celular é muito boa, principalmente a frontal. Aqui atrás a gente tem um conjunto com duas câmeras de 50 megapixels, sendo uma principal e uma outra telefoto, e também uma ultra wide de 8. É uma câmera que no geral conseguiu trazer um resultado muito bom, inclusive ela tem um zoom que vai até 120 vezes mais detalhe. É um zoom digital, isso porque de zoom óptico ela só tem 3 vezes de zoom, mas realmente ela entrega uma qualidade muito boa em foto. Inclusive eu comparei ele com o S24 Ultra que eu tenho, e a qualidade, cara, não ficou muito longe. Óbvio, em alguns casos, obviamente o S24 Ultra vai trazer uma imagem melhor, mais detalhe, até mais suavidade, digamos assim, mas cara, ele entrega um resultado muito bom, tanto em foto como também em vídeo. Em vídeo a única coisa que eu não gostei, que eu percebi bastante, é novamente aquele excesso de contraste, uma saturação que poderia ser um pouquinho mais elevada, mas até isso é o de menos. Mas é um celular que tem um excelente desfoque de fundo quando você grava, tem um excelente detalhamento, mas realmente faltou um pouquinho de melhora no pós-processamento, principalmente na questão de contraste. Olha a diferença no meu olho no Realme 14 Pro Plus e olha a diferença pro S24. Mas o que realmente me surpreendeu foi a câmera frontal, cara. Ela é muito boa mesmo. Comparando com o S24 Ultra, ela é muito próxima de qualidade e ela consegue trazer um detalhamento, um autofoco muito bom. Inclusive é um ponto muito positivo, ele tem um autofoco muito bom tanto na frontal como na traseira. E o único problema, entre aspas, é o preço. Hoje atualmente ele tá na faixa de seus 2.800, 3.000 reais, e na minha opinião tá um preço ainda um pouco salgado pra ele. Mas se ele abaixar pra uns 2.500, até 2.800 ele vale a pena. Realmente, a qualidade de câmera me surpreendeu muito. Só que é o que eu falei, eu não coloquei ele de opção principal, isso porque a gente tem um outro celular que é simplesmente imbatível, cara. Esse celular é extremamente roubado pelo preço e não existe nenhum modelo que consegue superar nesta mesma faixa. É simplesmente o S24 FE. Cara, aqui a gente tá falando de um celular que tem uma tela de 6.7 Dynamic AMOLED de 120 Hz, tem uma bateria de 4.700 mAh, que digamos que é o único ponto negativo desse celular, ainda assim é uma bateria muito boa. Vem com um conjunto de câmeras maravilhoso, tendo uma principal de 50 megapixels, uma telefoto de 8 e uma ultra wide de 2. E que sim, detalhe, no quesito de foto, principalmente a longa distância, o 14 Pro Plus talvez se saia um pouco melhor, depende muito do caso e da iluminação, mas ainda assim pra vídeo, sem dúvidas, o S24 FE sai muito na frente, até porque a qualidade dele não fica muito distante do S24 Ultra. E realmente o pós-processamento que a Samsung faz, embora eu acho que ela exagere em alguns pontos, ainda assim é muito bom. O único ponto que ele realmente vai perder, principalmente em comparação com o 14 Pro Plus, é na câmera frontal, até porque ele traz uma câmera frontal só de 10 megapixels, que cara, a saturação, o pós-processamento que a Samsung coloca nessas câmeras, na minha opinião, caga tudo. É uma câmera boa em qualidade, mas que o pós-processamento estraga um pouco, mas ele também já grava em 4K 60 FPS e até 8K 24 frames. Não só isso, ele vem com o Exynos 2400E, que é um processador absurdamente potente. No quesito de potência ele fica um pouco pau a pau com o Poco X7 Pro, um pouco ele bate uma média aí de 1.663.000 no AnTuTu, enquanto o S24 FE ele fica em torno aí dos seus 1.625.000, inclusive os dois já sendo, novamente, mais potente que o S23 Ultra, mas obviamente o Poco X7 ele continua saindo na frente pra jogar. Como eu falei, o Exynos ele é muito bom, a Samsung melhorou muito ele, mas ainda assim em comparação com o MediaTek e Snapdragon, ele realmente fica um pouco atrás nesse quesito. É um celular que tende a esquentar um pouco mais também, mas ainda assim ele é absurdo, até porque hoje atualmente ele tá custando na faixa de 2.800 reais, ou seja, aqui você tem um celular que roda qualquer jogo, tem câmera que bate de frente com muito modelo topo de linha, tem uma tela absurda, bateria boa, e também no caso aqui dentro da própria Samsung teria o S24 normal, que no caso você vai perder em tamanho de tela e bateria, tendo praticamente o mesmo processador. O S24 ele é levemente mais forte, e a versão Plus acontece a mesma coisa, você tem um processador um pouquinho mais forte, só que você ganha só 200 mAh a mais de bateria. Olha que legal, custando praticamente R$1.000 a mais. E nesta mesma caminhada nós temos nosso queridíssimo iPhone 16E. E sim, se você não gosta de iPhone, pode pular essa parte, que realmente de configuração ele é o menos interessante. Mas ainda assim eu cito porque quem busca um iPhone não necessariamente está olhando a melhor configuração, ela quer o sistema operacional com preço mais acessível. E nesse caso as melhores opções que a gente tem acaba sendo o iPhone 15 e o iPhone 16E. O iPhone 16E, na minha opinião, ele tem um melhor custo-benefício, porque basicamente o iPhone 15 só ganha pelo fato dele ter uma câmera ultra-wide, enquanto esse aqui só tem uma única câmera traseira.
mas na minha opinião, ele é melhor em praticamente tudo. Porque a gente tem um celular com mais memória RAM, no caso são 8 GB de RAM, versus 6 do 15. Sem contar que ele tem um A18 Bionic com um núcleo a menos na GPU, que nesse quesito de potência, ele realmente em performance consegue sair um pouco à frente, mas não é nada absurdo, mas ainda assim é um processador mais potente. Sem contar que ele tem uma bateria melhor, inclusive ele tem a melhor bateria por esse tamanho de tela, no caso são 3.900 mAh, para um iPhone é uma bateria muito boa. Vem com aquele padrão de tela Apple, tela de 6.1 polegadas, AMOLED com 60 Hz, e aqui no caso a gente vem com uma câmera traseira principal 48 megapixels, que é uma câmera realmente muito boa, enquanto o iPhone 15 ele vem com A16 Bionic, que como eu falei, é um processador bom, mas ainda assim, esse aqui consegue ser melhor, tem menos memória RAM, tem menos bateria, a única coisa que ele ganha é o fato de ter uma câmera ultra-wide, enquanto esse aqui tem só uma única câmera traseira. E hoje, atualmente, eles ficam também mais ou menos na mesma faixa, em torno dos seus 3.900 a 4.000 reais. Normalmente esse carinha aqui aparece mais em promoção, inclusive a gente lançou uma que ele tava por 3.700, mas, na minha opinião, mais barato do que eles, entregando ainda uma potência muito boa, só que celulares um pouco mais completos, nós temos o Edge 50 Ultra da Motorola e o S23 Ultra. E sim, embora eu falei que o S23 Ultra ele perde para muito celular, como o próprio Poco X7 Pro em potência, ainda assim é um processador, ainda assim é um celular muito bom. A gente lançou inclusive uma promoção dele, tava por 3.800 reais. Resumindo, os dois celulares são extremamente completos, trazem um conjunto de câmeras muito bom. Em alguns casos eu prefiro até o do Motorola, porque o conjunto de câmeras dele é um pouquinho melhor, embora o Samsung ele tenha uma principal de 200 megapixels. O conjunto total das câmeras do Motorola é um pouco melhor, inclusive já incluindo uma câmera ultra-wide de 50 megapixels, coisa que a gente só vai ver no S25 Ultra. Os dois têm também processadores muito parecidos, que no caso o S23 Ultra é o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e no Moto Edge 50 Ultra é o Snapdragon 8S Gen 3. Tem praticamente a mesma performance. Além disso, vale ressaltar que embora o S23 Ultra tenha uma tela dinâmica AMOLED 2X com 120 Hz e também 6.8 polegadas, o Motorola traz uma tela de 6.7, só que ela é POLED com 144 Hz. E o único ponto entre aspas negativo do Motorola é o fato dele ter uma bateria um pouco menor, que no caso é de 4.500 mAh, enquanto o S23 Ultra tem 5.000. Vale ressaltar também, o S23 Ultra vem com a S Pen. Já o melhor custo-benefício de todos, na minha opinião, se vocês acham que existe algum outro celular que consiga superar, deixem aí nos comentários. Eu gosto muito de ver vocês comentando, mas, cara, sem dúvidas, S24 Ultra. Cara, esse celular é perfeito. Inclusive, eu fiquei pensando em trocar por o S25, mas, cara, ele é muito completo. Ele traz uma qualidade de câmera tão boa quanto de um S25. Obviamente, o S25 tem os seus diferenciais, mas, cara, ainda assim, é uma câmera maravilhosa. A câmera frontal é aquilo. Poderia melhorar um pouquinho no pós-processamento? Sim, mas também é muito boa. Aqui a gente tem aquele padrão de tela Samsung de 6.8 polegadas Dynamic, 2x, 120 Hz. Só que o detalhe é que ela também já vem com esse filtro aqui para impedir a luz. Então ele não necessariamente é a tela mais brilhosa, mas isso faz com que o celular não precise ter uma tela muito brilhosa, porque contra a luz isso aqui é muito mais eficiente. Além disso, ele vem com o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, que como eu falei, é um processador fenomenal. E esse modelo em específico for Galaxy é ainda melhor. Ele é um celular que ele não deixa a desejar em nada. Já vem com Galaxy AI, já vem com S Pen, inclusive com uma S Pen melhor do que do S25 Ultra. Ela tem coisas como, por exemplo, conexão Bluetooth, coisa que o S25 Ultra perdeu. E o ponto principal que é o preço, cara. Hoje atualmente você consegue encontrar ele na faixa de seus 4.500, no máximo estourando 5.000 reais. Isso que eu tô falando preço sem promoção, dá pra encontrar ele por preços ainda melhores. Mas, cara, de verdade, é o celular mais completo que você pode ter sem necessariamente gastar um rim, 6, 7, 8 mil reais num celular. Como eu falei, se você realmente quer chutar o balde, você pode pegar um S25 Ultra ou um iPhone 16 Pro Max. Melhores do que eles, sendo muito honesto, você pode pegar um Google Pixel, você pode pegar um Vivo também X200 Pro, mas, cara, são celulares que não são fáceis de encontrar. Então, querendo ou não, eles acabam sendo as melhores opções de extremo topo de linha. Também o Xiaomi 15 Ultra, cara, é um parto encontrar esse celular aqui no Brasil. Quando encontra é tipo 14 mil reais, aí está de sacanagem. E novamente, links de todos os celulares vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!